Fala, meus queridos, coisa boa a gente poder estar mais um dia juntos. Hoje falando sobre Filipenses capítulo 2. A gente conversou semana passada Filipenses capítulo 1 e tem sido muito poderosa essa série de mensagens onde o Senhor tem falado conosco não somente para um motivo momentâneo, mas também para um motivo futuro. Afinal de contas, toda a instrução que Deus tem dado para mim e para você tem servido para nos levar para um novo lugar, nos levar para um momento novo, nos levar para um ambiente novo, nos levar para uma nova forma de viver. Eu quero aproveitar e pedir que você já compartilhe essa mensagem com quem você ama, né? Se você puder colocar lá, ativar o sininho, você vai receber a notificação. Toda vez que a gente recebe uma informação nova, a gente compartilha com você e você recebe no seu celular. Então, comente também, afinal de contas o YouTube entende que esse engajamento faz parte e é algo relevante, e ele começa então ele mesmo a compartilhar a mensagem. Eu gostaria de dizer que o YouTube vai trabalhar para com que o evangelho seja propagado. Então vamos ler juntos Filipenses capítulo 2, do 1 até o 30. Vamos juntos. O apóstolo Paulo começa dizendo: se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto em amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um mesmo acordo e de uma mente. Bom, ele começa já uma orientação dizendo quem de fato Paulo é e qual é a instrução que ele está dando. Se há, essa expressão se há, portanto, a melhor tradução seria visto que existe, visto que vocês têm, visto que vocês já carregam um consolo com Cristo. Então, eu gosto das palavras consolo, conforto, comunhão e entranháveis afetos. Consolo, conforto, comunhão. Essas palavras representam algumas características de uma igreja e de um cristão. Primeiro que a palavra comunhão aqui, a palavra koinonia, significa uma participar ou participação de algo comum. A palavra koinonia representa o quê? Ofertar para um propósito comum. Ela também é usada para a palavra generosidade. Então, estar em comunhão é você colaborar para com que o evangelho alcance mais pessoas. Estar em comunhão é você colaborar para com que todos à mesa possam comer da mesma comida. Isso é comunhão. E ele vai seguindo. Entranháveis afetos. Bom, essas entranhas que o apóstolo Paulo fala são consideradas as sedes das emoções, que está descrito lá em Colossenses capítulo 3, verso 12, onde fala sobre essa sede das emoções, essas entranhas. Ele vai dizer, portanto, se há algum consolo em Cristo, conforto em amor, comunhão no Espírito e entranháveis afetos, completem a minha alegria. Nós falamos aqui semana passada que Filipenses é a carta da alegria, né? É onde 96 vezes falava a palavra chairo, 13 vezes estão escritas aqui dentro dessa escritura. Portanto, é um tempo onde mesmo no meio da dificuldade, da adversidade, o apóstolo Paulo consegue transferir esse espírito, né? Essa vivência em amor, essa vivência em alegria mesmo no meio das suas cadeias e prisões, né? Ele vai dizer, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo e uma mente. Deixa eu dar um parênteses aqui. O que é de uma só mente, de um acordo? A palavra acordo é a palavra concorde, ou com a mesma corda. Quando Paulo está dizendo, quando vocês estão andando juntos em acordo com a mesma mente, porque você pode estar no mesmo lugar, mas não está com o mesmo pensamento. Você pode estar no mesmo ambiente, mas não está pensando o que o ambiente está gerando. Por exemplo, quando lá em Atos capítulo 2 fala que, então eles se reuniram, essa palavra homotumadon, eles se juntaram, significa que naquele momento, quando aconteceu o Pentecostes, eles focaram todos em pensar a mesma coisa, em falar a mesma coisa, em sentir a mesma coisa, portanto, o Espírito Santo veio e derramou sobre eles um poder e graça. Paulo está dizendo agora, igreja de Filipos, vocês precisam estar com corda, com a mesma corda, puxando para o mesmo lado. Como é engraçado quando a gente está numa congregação, não é o nosso caso, em que nós estamos falando um assunto.
Mas no meio da comunidade tem sempre aqueles líderes que querem se destacar por alguma coisa nova que estão fazendo. Eles têm uma síndrome, eu gosto de dizer a síndrome de Saul, né? Até então não tinha rei, agora eu sou um rei, então eu faço tudo novo, né? Mas, então, a igreja está indo para um lado, mas eles resolvem fazer o quê? Resolvem puxar a corda para o outro. Eu vou fazer do meu jeito, eu acho que o Espírito fala comigo. Sabe aquela síndrome de Arão e Miriam? Pô, se Deus fala com todo mundo, por que nós só temos que ouvir Moisés? Né? Deus fala com a gente também. Então, essa rebelião é romper a corda, é estar em desacordo, sem a mesma corda. Puxando tensões diferentes, fazem com que a igreja não avance, a igreja estagna. Então, Paulo está dizendo para a igreja de Filipe, olha, vocês, nesse segundo capítulo, devem aprender a ter uma mesma mente, estar puxando a mesma corda e amar com a mesma intensidade. Né? Verso 3, que nada seja feito por contenda ou vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Agora tirando aquela ideia de que, cara, nós precisamos entrar num lugar de humildade. Humildade, C.S. Lewis fala, não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Então, o falso humilde é aquele que fala, não, eu não consigo, eu acho que não é para mim. Esse é o falso humilde. Porque o humilde de verdade é aquele que pensa nos outros. Paulo está dizendo, olha, não façam nada. Sabe o que me parece às vezes? Que a igreja está passando por algumas lutinhas de liderança, de influência, dizendo, olha, sabe aquele cara que fala assim, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui o pastor vai ver. Vou fazer isso aqui porque eu vou ser notado. Então, no versículo 3, ele está dizendo, não faço por contenda ou por vanglória. O que é a palavra vanglória? É uma glória vã, uma glória vazia, uma glória para si mesmo. Não faço por vanglória, mas com humildade da mente, ou seja, considerando os outros superiores. Eu gosto do texto de João 3,30 que fala que ele cresça e eu diminua. Essa expressão foi falada por João quando os discípulos de João chegaram. João, tu sabe que aquele cara que você batizou está batizando mais pessoas do que você? E João fala a seguinte expressão, que ele cresça e eu diminua. Ou seja, o ministério que Jesus carrega é maior do que o meu, deixa ele crescer. E aí, quando perguntaram para Jesus, quem é o maior entre os homens? Ele fala assim, ninguém nascido de mulher é maior do que João Batista. Agora, João apontou para Jesus, que ele cresça, e Jesus apontou para João, ele é o maior. Esse é o reino de Deus, queridos. Quando eu aponto para você e digo que você cresça, e você aponta para mim e diz, não, que você cresça, ambos vamos crescer. Amém? Seguindo. Não atente cada um para suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente. Então, novamente, olha só, novamente ele fala. Lá no começo, ele diz, no verso 2, com uma mente. No verso 3, humilde na mente. No verso 5, que haja em vós a mesma mente que também houve em Cristo. Agora ele sobe a sublimidade do pensamento. Por que disso? Porque você não vai conseguir pensar como eu, mas eu e você podemos pensar como Cristo. Presta atenção, você não vai conseguir pensar como o Tiago pensa, mas eu e você, lendo as Escrituras, conseguimos pensar como Cristo pensa. Tanto que o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, ele fala assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. É possível ter a mente de Cristo? Claro. A mente de Cristo é uma mente voltada, né? Para o outro, uma mente altruísta, uma mente que pensa no irmão, uma mente que pensa no pobre, no órfão, na viúva, uma mente que pensa em adorar a Deus. É fácil assim, né? Verso 6. Olha qual foi a mente de Cristo. Que sendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa palavra usurpação, o apóstolo Paulo está trazendo um contraste agora para a igreja de Filipos entre Adão e Cristo. Como assim entre Adão? Observe, Adão desejava ser como Deus. Lá em Gênesis 3:5 fala, se vocês comerem dessa fruta, vocês serão como Deus. Olha só, Adão quis ser como Deus. Só que agora, Paulo diz que Jesus não teve por usurpação, ou seja, Jesus não quis ser como Deus. Adão quis ser como Deus. Presta atenção. Todo homem caído quer ser um Deus.
Todo homem regenerado quer ser um servo. Todo homem caído quer ser um Deus. Todo homem regenerado quer ser um servo. A pergunta que eu te faço é: você quer ser um servo ou um Deus? Seguindo, aí ele vai dizer: a si mesmo se esvaziou, né? Não teve reputação, tomando sobre si a forma de um servo, humilhando-se, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Esse no versículo 7 fala, se esvaziou, né? Ele não renunciou aos atributos divinos de onisciência, de onipresença, mas assumiu a forma de um servo e ocultou a sua glória natural. É isso que o texto está dizendo. Ele se esvazia, ele fica fez-se sem reputação. Essa expressão significa o quê? Ele tinha a oportunidade de ser onisciente, onipresente, mas ocultou isso por um momento. Olha que interessante, né? E ele vai dizer o seguinte, ocultou a sua glória natural. João 17:5 vai expressar essa glória. Fazendo essa figura humana, Cristo não somente se assemelhou aos homens, mas ele era verdadeiramente um homem. Então Cristo era 100% Deus e 100% homem, mas ele oculta a divindade para deixar a sua humanidade aparecer. Ei, deixa a humanidade aparecer. Não seja aquele cristão espiritualista. Há uma diferença entre espiritual e espiritualista. O espiritual é aquele que discerne todas as coisas de forma espiritual, mas o espiritualista é aquele que quer aparentar uma espiritualidade externa. Não tem uma aparência de humildade nem de submissão, mas ele tem uma aparência de eu sou espiritual. Esses são os fariseus, né, que Jesus combateu eles. Sejamos nós aqueles que vamos ocultar as glórias recebidas, ocultar os benefícios recebidos. Sabe, o apóstolo Paulo, ele expressa isso o tempo todo. Expressa que essa ascensão, nós vamos ler na semana que vem, o capítulo 13, ele mostra que tudo que ele tinha ganhado, conquistado, seus títulos, seus méritos, ele considera por esterco. Ele perde isso. Esse é o senso de Cristo em nós. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou, queridos. Então, a forma era Deus. Aí, imagina uma divindade agora entrando na forma de um homem. E depois na forma de um servo. É uma forma cada vez menor. E à medida que aquele bolo vai entrando na forma, pedaços do bolo vão ficando para trás. E aí bota uma forma menor, vão ficando para trás. Ou seja, para você se humilhar inteiramente de Cristo, algumas coisas tu vai ter que cortar da sua vida, né? Vaidades, ambição, vanglória, egoísmo, orgulho, enfim, vai ter que tirar para entrar nessa forma de um servo, o servo sofredor. A Bíblia diz que ele se humilhou e essa palavra tem um paralelo na Septuaginta, lá em Isaías 53, verso 8. Fala sobre a sua humilhação, evidente na vida toda, atingiu o seu ponto culminante com a morte. Imagine alguém que passou a vida inteira em lugar de humilhação, aonde culmina na morte. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, essa humilhação. E deixa eu fazer um parênteses aqui, presta atenção. Toda vez que você não se humilha, porque há um texto que diz, Jesus disse, os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Só que não é aquele que é humilhado para diminuir. É aquele que se humilhou será exaltado. É esse o sentido da expressão de Jesus. Quando você se humilha, o Senhor te exalta. Quando você fica arrogante, o Senhor te humilha. Você entendeu isso? Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, das coisas na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ou seja, depois desse nível máximo de humilhação, o Senhor tira. Então Deus
exalta aquele que é humilhado. Aquele que se humilha, Deus exalta. Então agora Deus tira esse homem que estava se humilhando e coloca em um trono e exalta o nome dele. E olha só que engraçado. O que Deus entrega para Jesus? Entregou um reino? Não. Entregou dinheiro? Não. Entregou conquistas? Não. Entregou um nome. Há um rabino que diz o seguinte: existem 3 coroas: a coroa da realeza, a coroa do sacerdócio e a coroa do bom nome. A coroa da realeza, ela é a coroa que o homem que conquista recursos e dinheiros recebe. Essa é a coroa da realeza. A coroa do sacerdócio é a coroa que quando você se converte, você recebe o sacerdócio real. Mas a coroa do bom nome é a coroa que você conquista à medida da sua caminhada. Você pode ser um rei, mas não ter um sacerdócio e nem ter um bom nome. Quando você partir, seus bens serão repartidos e as pessoas vão dizer, ainda bem que partiu. Você pode ser um bom sacerdote, mas também não ter riquezas e ser alguém que não teve recursos para ajudar outros e ter um bom nome ou não ter um bom nome. Quando você partir, vai ficar apenas o que você fez. Mas se você tiver um bom nome e não tiver sacerdócio e não tiver riquezas, não tem problema. Quando você partir, as pessoas vão dizer, puxa vida, perdemos alguém importante. Então Deus não entregou para Cristo coroas e honrarias, mas Deus entregou para Cristo um nome. Querido, um nome é muito forte. Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome. Sobre todo nome. Então, hoje eu sou o Thiago Brum Pereira de Jesus, é o sobrenome. O sobrenome meu é de Jesus. Lembra quando aquele homem, os filhos de Seva, tentam expulsar um demônio e falam, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Paulo eu conheço, Jesus também, mas vocês não. Não basta você falar em nome de Jesus, você precisa ter o sobrenome de Jesus. Isso é interessante, né? Tem muita gente expulsando demônio pelo próprio Beelzebu. Jesus falou, como pode Beelzebu expulsar Beelzebu? Não tem como reino dividido. Tem gente achando que está expulsando. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor. Bom, esse texto desenvolver a salvação no sentido de saúde espiritual. Paulo está dizendo que a saúde espiritual da igreja precisa ser desenvolvida. Não que a sua maneira de ser salvo, agora eu fui salvo só um braço, agora eu fui salvo a perna, agora não. Desenvolver a salvação é trazer saúde para aquele lugar chamado igreja. Paulo está aconselhando os irmãos, queridos, façam com que a igreja se transforme em um local saudável. Né? Menos briga, menos discussões, mais amor, né? Entre nós. Porque é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão no meio de uma nação corrupta, perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Essa expressão de luzeiros no mundo, ela também foi usada por Jesus lá em Mateus, quando ele fala, vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Toda vez que você faz uma boa obra em nome de Jesus, Deus é glorificado e as pessoas param de olhar para você e vão olhar para Cristo. Você deve ter ouvido aquela expressão, cara, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo trabalho, glória a Deus pelo que você está fazendo. Ou seja, quando você brilha, quando você reluz, quando você ilumina, as pessoas à sua volta dão glórias a Deus. Ele vai dizer, retendo a palavra da vida, esse sinônimo, a palavra da vida quer dizer o evangelho. Né? O evangelho é a palavra da vida, é aquele que nos assegura firmemente. Verso 17. Ainda que seja oferecido sobre sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos. Por essa causa, vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Essa expressão sacrifício é a palavra libação.
Libação era uma oferta de azeite e vinho. Era uma oferta de entrega total. De entrega total. A libação era uma oferta de vinho ou perfume ou azeite, da qual tinha que ser derramado todo o vinho sobre o altar. Todo o azeite. Não podia ficar nenhuma reserva. Paulo está dizendo, ainda que seja oferecido sobre o sacrifício de libação, ou seja, eu me derramo por completo para com que vocês conheçam a Cristo. Eu derramo tudo que eu tenho diante do Senhor. Não fico com nenhuma reserva. Não guardo nada. Ei, presta atenção, não guarde nada. Entregue por completo. Fique sem reservas. Entregue ao Senhor por completo. Aí ele vai agora trazer essa última parte do segundo capítulo, vai falar a respeito de Timóteo e Epafrodito. Mas confio no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo e sabendo do vosso trabalho, porque não há nenhum outro homem como ele, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não as coisas que são de Cristo. Aqui eu quero dar só um parênteses, né? A igreja de Filipos é uma igreja muito abençoadora. Muito. Aqui o texto descreve que eles, inclusive, estavam sendo generosos, desculpa, sendo generosos ao ponto de que entregando para o Senhor, entregando para a vida de Paulo, benefícios, donativos, recursos para com que ele pudesse fazer a obra acontecer. Então, Paulo envia Timóteo para esse lugar, para quê? Para com que Timóteo pudesse tornar-se um exemplo para aqueles irmãos. Eu quero botar alguns pontos de Timóteo. Em sentido superior a todos, no sentido de que ele era um líder, e em sentido de cuidado para com os outros. Aqui o texto fala de genésios, quer dizer genuíno, verdadeiro. Paulo está dizendo que Timóteo é verdadeiro, é genuíno, é um cristão genuíno. Com a ambição de pregar somente a Cristo. Paulo está dizendo que Timóteo vai instruir você somente em Cristo. Paulo está dizendo que Timóteo tinha um caráter aprovado. Isso fala em 2 Timóteo 2, verso 15, que o caráter seu, que você seja conhecido com caráter aprovado. Os presbíteros devem ter um caráter aprovado. E por fim, Paulo diz que Timóteo iria servi-los em serviço, como um imitador do próprio apóstolo Paulo, né? Verso 26. Porquanto ansiava por todos vós, e estava muito angustiado. E essa palavra angustiado é a palavra ademonon. Ademonon. Uma palavra usada para descrever a agonia do Senhor no Getsemane. Paulo está dizendo, eu estava como o meu Senhor no Getsemane. Eu estava agoniado. Agoniado. Ansiava. Agoniado. Angustiado. Aflito. Porque tinhas ouvido que ele estivera doente. Não é assim que a gente fica quando alguém te ouve uma má notícia? O cara ficou aflito, angustiado. Paulo está dizendo, olha, como cristãos, a gente também precisa passar por esse ademonion, que significa uma angústia de dizer, cara, Senhor, me ajuda nisso, ajuda ele, intercedendo para com que ele pudesse ser restaurado da sua enfermidade. E dito e feito, Epafrodito é restaurado, e quando ele é restaurado, ele vai dizer agora, olha só, verso 29, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria e tratai com grande estima. Olha só, grande estima. Queridos, nós precisamos, como cristãos, aprender a tratar aqueles irmãos que dedicam a vida ao Evangelho com grande estima. Não é bajular, não é idolatrar, mas é tratar em grande estima, ou seja, porque alguns irmãos têm dedicado a vida. Ele vai dizer no verso 30, porque pela obra de Cristo chegou até bem perto da morte. O apóstolo Paulo está usando uma expressão de um soldado num jogo ou num combate que se oferece voluntariamente até a própria vida. Não fazendo caso da sua vida para suprir a falta do vosso serviço para comigo. Ou seja, Paulo está dizendo, queridos, Epafrodito e Timóteo são duas pessoas chaves. Um vai ensinar vocês no caráter, no serviço, na vida, e o outro na entrega. Um no caráter, no ensino,
na vida, no serviço, e o outro, Epafrodito, em como deve se entregar pelo Senhor. Portanto, meus queridos, o capítulo 2 nos dá algumas lições, eu quero aqui pautar elas para nós encerrar. A primeira lição: entregue sua vida por amor e não por vanglória. Faça com que a sua vida resplandeça a Cristo e não a você. Segundo, tenha a mesma mente, mesmo acordo, mesmo modo de agir. Colabore para que a igreja alcance seus objetivos, sejam eles os menores ou os maiores. E terceiro, por fim, considere em grande estima homens e mulheres que têm entregado a sua vida por amor a Cristo e a você. E que Deus possa abençoar você grandemente. Até semana que vem. Deus abençoe.